Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 5 de janeiro de 2024, dia de payroll, a verdadeira sexta-feira trader. Então vamos com cuidado e cautela, porque a agenda também está lotada, tem muita coisa que pode acontecer hoje. Vamos direto para as notícias e entender quais são as principais notícias do dia, começar falando pelo payroll. Hoje tem payroll e quando tem payroll o mercado é muito mais movimentado. Vai sair às 10h30, vamos tomar cuidado quando eu vou falar ali das principais do calendário econômico, com os horários, as principais notícias do dia de hoje, a gente vai pontuar o payroll e cuidado no payroll, porque sempre tem seu alavanca e movimento forte no mercado. Também tem informação com relação à guerra entre Israel e Hamas e a ampliação, a possibilidade, na verdade, da ampliação dessa guerra ali para a região do Oriente Médio, dadas as tensões que estão acontecendo no Mar Vermelho. Então ali a gente tem uma série de questões acontecendo, também tem ataques do Iêmen a embarcações de Israel e de outros países também. As tensões estão muito fortes lá, a gente fica atento ao que está acontecendo. Isso, óbvio, também impacta o barril Brent de petróleo. A gente vai olhar para ver qual é a cotação nesse momento e se tem alguma variação de preço e acompanhar os desdobramentos dessa informação com relação à guerra entre Israel e Hamas e as tensões no Oriente Médio, que podem ampliar sim, e ampliando, isso pode gerar um grande problema, tá? Também tem informação do IPC da zona do euro. O IPC da zona do euro vem em linha, um crescimento, né? Se manteve em 2,9%, o esperado era 3% e o anterior foi 2,4%. Agora vamos dar um pulo lá no calendário econômico para entender os principais horários de notícias para saber o que vai acontecer no dia de hoje. Vamos dar um pulo no calendário econômico aqui, pessoal, e aí já começar pelas 8h30, no horário que você vai estar vendo este vídeo, o superávit orçamentário aqui do Brasil já vai ter saído essa informação e também a dívida bruta do PIB. Isso movimenta muito o mercado. Às 9 horas, que é a abertura do nosso mercado futuro aqui no Brasil, tem produção industrial aqui no Brasil, então tem agenda caseira também bem forte às 10h30, que normalmente é a abertura da NYSE, lembrando que por conta do horário de verão americano, a NYSE está abrindo nesse momento às 11h30 e a nossa bolsa, o nosso mercado à vista abre às 10. Mas às 10h30 tem informação também, tem notícia, ganhos médios de horários de trabalho lá nos Estados Unidos, também tem informação do relatório de emprego do payroll, como eu disse para vocês, e taxa de emprego lá nos Estados Unidos, tudo em linha com o relatório do payroll. Depois, a meio-dia, nós temos o PMI e ICM não manufaturado, então a gente também tem notícia importante e impactante a meio-dia, e às 3 horas voltamos para a agenda caseira aqui, também tem balanço comercial aqui no Brasil. E aí, a partir daí, já não tem mais nada muito impactante. Então, hoje nós temos uma sexta-feira recheada de notícia e quando tem notícia, movimenta muito o mercado. Vamos ficar atento. E agora, vamos dar uma olhada nas principais cotações e indicadores das bolsas aqui. Vamos começar falando das bolsas. A Ásia, nesse momento, opera mista. A gente tem uma parte da Ásia que fechou mista, né? Uma parte da Ásia que fechou em alta, uma parte da Ásia que fechou em queda. Nesse momento, tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão todos em queda. Todos em queda. Então, a gente tem uma queda muito grande lá fora. Atenção, isso pode se refletir aqui também logo na abertura do mercado. Falando agora dos principais indicadores, começando pelo nosso EWZ, nossa bolsa dolarizada fechou numa queda de 1,05% em linha com a queda que a gente teve ontem aqui também. Barril Brent de petróleo cotado a $78, uma cotação baixa, numa alta de 0,75%, valor muito bom e controlado. O minério de ferro a 140,40 numa queda de 1,06%, DXY, que é o índice do dólar, numa alta de 0,34%, VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 1,84%, as bitcoins cotadas ali em torno de $44.074, tá? Nada muito diferente do que nós vimos. E se você me acompanha também, tá? Pelo Instagram, você corre lá pro YouTube, que agora eu vou fazer a análise do índice futuro e dólar futuro, análise gráfica para saber o que pode acontecer hoje. Além do mais, caso você não queira, ficamos por aqui, como eu sempre digo para vocês, desejo um ótimo dia operacional, cuidado porque hoje tem payroll, né? E bora pro game, pessoal. Para você que me acompanha pelo YouTube, vamos lá analisar índice futuro e dólar futuro, entender o que aconteceu ontem. Ontem nós fizemos esse desenho aqui, eu tracei para vocês essa retração de FIBO da pernada, a gente vai lá no diário para refazer isso aqui, e o mercado foi muito direcional e venceu aqui a primeira retração de FIBO, ele bateu na primeira retração de FIBO, continuou caindo em direção à média móvel de 200 períodos, isso nos 60 minutos. Então ontem foi um dia bem direcional, bom e forte, teve muita oportunidade, tanto no índice quanto no dólar, mas quando a gente for falar do dólar, a gente vai pontuar essas informações também. Vamos dar uma olhada no diário para depois cair para os 60 minutos, fazer uma análise mais ampla, tá? Vamos lá para o diário. E no diário, fica muito evidente aqui para mim que a gente estava assim numa possibilidade de retração. Deixa eu só ajustar o gráfico aqui para pontuar para vocês, tá? Olha só como foi. O mercado
óbvio, fez um movimento muito alto no rally da bolsa que aconteceu no ano passado, bem direcional, bem forte, bem agressivo, bateu o pico, e aí uma vez que bateu o pico a gente faz a pernada aqui, que teve a última pernada de alta, e nessa última pernada de alta ele está fazendo um movimento de retração, chegou aqui muito próximo à média móvel de 200 períodos e também muito próximo à retração de 50% de FIBO, mostrando que ele perdeu força nessa pernada, tá? Isso é natural que aconteça, nesse momento estão só realizando o lucro do que tiveram, dos ganhos que tiveram no rally da bolsa do ano passado. Vamos só deixar um pouco mais afastado, eu queria tracejar a retração de FIBO de todo o movimento, tá? Porque foi um movimento bem forte, um movimento bem direcional e no final do ano. Então, olha, se a gente pegar todo o movimento aqui da retração, a primeira retração vai vir aqui bem nessa zoninha aqui, nessa região que vai ter esse... Deixa eu pegar a ferramenta triângulo para evidenciar para vocês, tá? Que vai ter esse suporte. Então, pode acontecer dele vir brincar aqui nessa parte inferior aqui do gráfico. Isso não quer dizer ainda que a gente está numa tendência de queda, isso quer dizer só que ele está fazendo um movimento nesse momento de pullback. Aí realmente, se continuar rompendo e caindo, a gente pode ter um comportamento diferente e entender que ele está entrando em tendência de baixa, tá? Mas acredito que antes disso ele ainda vem bater uma consolidação, não vai direto. Então vamos só aqui evidenciar este candle de ontem. Foi um candle de corpo, tá? Um candle grande, um candle que furou a média móvel de 9 exponencial, mas não rompeu, não fechou abaixo da média móvel de 20 aritmética. Nós já vamos falar disso. O volume financeiro nesse momento está acima da média móvel de 20 períodos, tá? Foi um volume financeiro interessante ontem. O IFR está trabalhando abaixo da linha de 50%, que sugere uma possibilidade de movimento de queda mais forte, tá? Mas nós já vimos isso num passado recente. Olha este candle aqui. O mercado fez esse movimento de baixa, sugerindo que entrar numa possível virada de tendência, numa realização. Isso aconteceu, deixa eu pegar aqui a data precisa, no dia 6 de dezembro de 2023. Até nesse momento, o Bom Dia Day Trader desse momento, acreditei que poderia sim entrar numa virada de mercado, mas ele estava só numa zona de consolidação. Tem um ponto diferente, nesse momento ele não tinha rompido a média móvel de 20 períodos, porém a gente vinha de um movimento mais lateral. Olha só, aqui a gente tem um movimento direcional e ele devolvendo o movimento, então pode ser que a gente ainda veja mais queda, tá? É possível, não está vendo nada muito diferente. E nesse candle aqui o IFR não trabalhava abaixo da linha de 50%, ele tocou a linha para depois voltar a um movimento de alta. Lembra que eu sempre falo, quando eu vejo o IFR abaixo da linha dos 50%, eu estou vendo o mercado vendido. Acima da linha dos 50%, estou vendo o mercado comprado. Aqui, para validar um mercado vendido, um movimento de mercado com uma queda um pouco mais forte, ele teria que fechar rompendo a média móvel de 20 períodos aritmética. Então vamos agora fazer uma análise um pouco mais precisa, mais fina, para entender o que pode acontecer no dia de hoje, voltando a pegar essa pernada de FIBO desse último movimento, entendendo que ele já rompeu essa pernada de FIBO e pode vir aqui brigar nessa região. Eu acho que a gente pode ter consolidação nessa zona aqui, é uma situação provável, tá? Deixa eu só evidenciar aqui essa região, essa zona com a ferramenta retângulo. Olha só, a gente pode ver uma briga aqui nessa região. E agora vamos para os 60 minutos para mergulhar um pouco mais nas possibilidades do mercado, para depois ir lá para o dólar, tá? Deixa eu aproximar um pouco mais o gráfico aqui para ficar um pouco mais visual. Então o que nós tivemos ontem, tá? Ontem nós tivemos uma queda um tanto que forte. Eu só quero evidenciar isso para que vocês entendam. Olha, bem direcional e bem forte. Diferente do dia anterior. Deixa eu aproximar um pouquinho mais o gráfico para ficar mais fácil de ver, pelo menos a questão das datas. Então a gente teve uma queda mais direcional, trabalhando abaixo da linha da média móvel de 20 períodos aritmética, mostrando que nos 60 minutos eu já estou procurando venda o tempo todo. A gente está muito próximo aqui da região de média móvel de 200 períodos. Nesse momento o mercado está em trap zone. Quando a gente vê o mercado, o preço dentro da média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 períodos, é uma região de trap zone com um distanciamento de 1.446 pontos. Então atenção no dia de hoje, porque é uma sexta-feira com payroll e trap zone no índice. O índice pode dar algumas dores de cabeça aí, vamos com cautela e atenção. Fora essa zona de possível consolidação que eu falei para vocês, que é bem na região das 3 linhas de retração de FIBO, que às vezes ele vem aqui, ele bate, ele vem ficar brincando, mascando nessa região para depois tomar uma tendência. E agora vamos lá para o dólar, entender qual é o comportamento do dólar, entendendo que o índice hoje pode ter um movimento mais lateral ou uma possível continuidade de queda. O dólar, nesse momento, ele fez um movimento bem interessante ontem, ele chegou a fazer um movimento de alta, eu peguei aquela oportunidade de operar no movimento de alta até que forte, e depois ele perdeu todo o movimento de alta, devolvendo o preço abaixo da média móvel de 200 períodos. O dólar trabalha um pouco mais consolidado sempre, tá? Ele está muito mais chato de operar por conta disso, apesar de ter entregue um movimento bem direcional. Vamos subir para o diário do dólar para entender se tem alguma coisa um pouco mais evidente ali no diário do dólar, e como sempre o dólar está dentro daquele caixote lá, galera. Eu já mostrei para vocês esse caixotão antes, vou desenhar ele de novo, ele sai e volta, fica bem chato mesmo, mas vamos desenhar ele de novo aqui.
que é a região que ele trabalha, ó. Lembra que eu falei para vocês ontem que ele está trabalhando faz tempo aqui nessa região? Ele rompeu, depois ele voltou sugerindo um pullback. Esse candle sugeriu um pullback bem bonito com volume financeiro, só que ele voltou para dentro daquela região de consolidação forte. O volume financeiro foi abaixo da média móvel de 20 períodos aritmética. O IFR trabalhando acima da linha de 50%, bem em cima da linha de 50%, na verdade, né? Não acima. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos, mas eu acho que eu tô vendo uma consolidação bem forte aqui no dólar, tá? E é estranho, porque eu tô vendo o índice para baixo, mas o dólar também tem possibilidade de cair, tá? O dólar também tem possibilidade de cair. Por quê? O que é incomum, tá? Normalmente a gente tem a questão de correlação. Quando o dólar cai, o índice sobe. Quando o índice cai, o dólar sobe. E a gente está vendo aqui um dólar entregando esse movimento aqui. Para a gente finalizar aqui, entregando esse movimento de queda. Já trabalhando abaixo da média móvel de 200 períodos, com o IFR trabalhando bem abaixo da linha de 50%. Com o volume financeiro no dia anterior pequeno, coisa que talvez não aconteça hoje. A gente pode ver aqui um dólar mais lateral, talvez ele vindo brigar aqui nessa região daquela zona de caixote que eu falei para vocês, tá? De 5,89 dólares, de 4,89 dólares, perdão. Então o dólar também, tô vendo um dólar mais lateral, talvez em queda, coisa estranha. Índice dólar em queda tem coisa estranha no ar, como eu sempre digo, começa a subir um cheiro de enxofre. Então vamos tomar cuidado no dia de hoje, payroll, agenda cheia, dólar e índice estranho, mostrando um possível movimento de queda. Vamos com cuidado e cautela hoje, pessoal, como eu sempre digo para vocês no final dos vídeos aqui, para que nós tenhamos um ótimo dia. Bora pro game, galera!